nos Estados Unidos está ocorrendo um fenômeno, estão nomeando ele de a grande demissão, tá certo? E o que é esse fenômeno? Esse fenômeno é o puro e simples fato de que as pessoas estão se recusando a voltar a trabalhar presencialmente em um nível tão alto que, quando a empresa faz planos para o retorno ao trabalho presencial, ela enfrenta uma onda de demissões. Muita gente pede as contas, tá certo? E isso aqui é uma coisa que eu também já previ lá no passado, tá certo? Que essa questão de que depois que você, não só previ como vivi isso também na minha vida, né? Depois que você se acostuma a trabalhar de casa, moleque, voltar pro trabalho, para aquela rotina ali de trânsito, de escritório, aquele ambiente controlado do escritório restrito, onde você tem vigilância constante, tudo isso. E obviamente que eu acho que o que mais pesa é o fato de você ter que sair da sua casa, ir até lá e ficar lá o dia inteiro, depois voltar, né? Esse tempo que você perde, o tempo que você perde no almoço também, de você não poder almoçar com sua família, você ter que almoçar com pessoas aleatórias, né? Ainda mais no contexto de alta rotatividade profissional, né, que a gente tem hoje, onde você... Eu tenho vídeos aqui, né, de 2019, eu estava trabalhando numa empresa, menos de um mês, assim, todo mundo que almoçava comigo saiu da empresa, tá ligado? Caralho, que troca muitas pessoas, né? Você não tem o tempo de estabelecer os laços ali para aquele horário de almoço ficar uma coisa minimamente agradável, tá certo? Ao passo que na sua casa você tá com a tua esposa, tá com seus filhos, quem tem filho, tá com a tua mãe, teu pai, com pessoas que importam, né, de verdade, né? Então, galera, isso daí é uma coisa assim que eu sempre falo aqui, a experiência que eu tive na minha vida que mais me transformou e marcou uma epifania, vamos dizer assim, um momento muito gratificante, muito bom, né, que me fez enxergar a vida com outros olhos, foi justamente trabalhar em casa. Trabalhar em casa é a melhor coisa que existe do mundo, né? Não diria trabalhar em casa, né? Mas assim, não ter que trabalhar em nenhum local, tá certo? Não ter um horário, um local pré-definido, né? Mesmo que você tenha um horário, se você não precisa se deslocar até um local, isso daí é uma coisa que faz uma diferença tremenda na nossa vida, né? Você passa a ter ali no mínimo de 2 a 3 horas a mais para você viver. Se você pega isso por semana, né? 3 vezes 5 dá 15 horas por semana por mês. Isso daí quanto que não dá? Tá certo? 15 vezes 4 dá 60. São 60 horas a mais que você tem para viver no mês. 60 horas já é mais do que uma semana de trabalho. Uma semana de trabalho é 40, 44 horas, né? Então veja só, que por mês, né, ao longo do ano, você tem aí mais ou menos 600, 720 horas, né? 720 horas equivale 720 horas, é isso mesmo? São 60 horas por mês, né? 60 horas mês, vezes 12 meses, dá 720 horas. Caralho, tudo isso, 60 horas por mês, vezes 10 meses, são 720 horas por ano que você economiza por trabalhar em casa, tá certo? 720 horas em termos de trabalho, né? Quantas semanas de trabalho isso daí não equivale, né? A vários meses, velho. Um mês aí você tem mais ou menos 168 horas, né? 170 horas que seja aí. Então, cinco, mais ou menos um. É como se você ficasse 4 meses a menos trabalhando, tá certo? Olha só, né? Para você considerar, né? O quão é pesada essa carga do simples deslocamento, né? Fora todos os outros problemas, né? A questão da roupa, por exemplo. Trabalhar em casa, às vezes eu trabalho sem camisa, às vezes eu trabalho de pijama, às vezes eu trabalho pelado, às vezes, entendeu? Você trabalha do jeito que você quer, né? Você não tem que vestir uma fantasia, você não tem que estar ali observado por pessoas o tempo inteiro, né? Você não tem que estar no meio de um monte de gente para fazer, simplesmente fazer o trabalho, tá certo? É uma coisa que você pode fazer de qualquer lugar, né? E isso foi uma coisa que também aconteceu comigo. Quando eu parei de trabalhar remotamente, né, que na época lá 2016 não tinha tanto trabalho remoto que nem hoje, era bem difícil achar trabalho remoto. E aí eu nunca mais voltei a trabalhar presencial da mesma maneira, não. Eu sempre trabalhava o ano inteiro lá, nem férias eu tirava e tal. E depois dessa época, o máximo que eu consegui ficar em um trabalho presencial foram 4 meses. Eu comecei a planejar assim, eu ia trabalhar 3 meses, eu juntava dinheiro, aqueles 3 meses, depois eu ficava o resto 3 meses, 6 meses, um ano em casa, sem trabalhar, tá certo? Comecei a fazer isso, né? Só para não ter que passar por aquela coisa terrível de todos os dias, de ficar com aquela vida tão limitada, né? E o curioso é que esse projeto de 4 meses, meu plano era ficar lá 6 meses, só que aí depois desses 4 meses eu consegui o trabalho remoto, né? Fixo, e aí já vai mais de 2 anos que eu só trabalho remotamente. Antes da pandemia eu já trabalhava remotamente, né? Então, você vê que
não é apenas uma opinião pessoal, isso é uma opinião de muita gente, né? Você vê que chegar a gerar um fenômeno nos Estados Unidos, né? Uma terra de workaholics, que valoriza o trabalho de uma maneira diferente. Para o americano, o trabalho se torna quase uma religião, né? Em alguns casos. No Brasil, não. No Brasil, a gente tem uma clareza muito maior de que o trabalho é apenas um provedor de recursos, tá certo? Ele é um mal necessário, né? Ele não é o sentido da vida, ele é apenas uma coisa ali que você faz para ter uma vida pessoal melhor, né? Então, dada que essa importância já não é tão grande, você imagina como seria esse fenômeno aqui no Brasil, né? Óbvio que você vai falar, mas tem gente passando fome, isso e aquilo. Eu não sei. Eu, na minha experiência pessoal, inclusive eu fiz enquetes aqui nesse canal, no canal da Brasília Aquarela, as pessoas, maioria, assim, que eu conheço, todo mundo que eu conheço de fato ali, pessoalmente, que eu mantenho contato, engordou na pandemia, certo? E entre os inscritos aqui, a proporção, se não me engano, foi de 70-30, né? 60-40 no outro canal. Então você veja que existe sim um número de pessoas que têm necessidade de trabalhar, mas normalmente para trabalhos mais qualificados, não é essa a realidade, né? A realidade do trabalho qualificado é aquilo que eu falo. Às vezes a pessoa que nem precisava trabalhar, ela trabalha, tá certo? Então, quando a pessoa se toca disso, né, eu acho que basta uma semana da pessoa voltar para a rotina do trabalho presencial para ela, no mínimo, sentir saudade do trabalho remoto, tá certo? E nas casos mais profundos, essa pessoa vai construir um planejamento de vida para que ela não precise mais trabalhar presencialmente, né? E aí, obviamente, não é só largar o emprego, mas sim você pode mudar de carreira, mudar de área, né? Então, acho que profissões onde você não pode trabalhar remotamente, elas vão sofrer um impacto negativo. Muita gente querendo parar de trabalhar com aquilo para trabalhar com coisas que podem ser feitas remotamente, como é o caso, por exemplo, da minha área de tecnologia, né? Isso daí é um lado. E o outro é o simples planejamento financeiro, né? Da pessoa entender que ela pode tirar mini férias, mini aposentadorias, né? Ela pode tirar sabáticos, ela não precisa ter uma vida onde ela vai trabalhar a vida inteira, todos os dias, todos os anos, todos os meses, ao longo dos 20 aos 65. Isso daí é um caminho só, né? É um caminho que não é desejável, né? A pessoa pode muito bem trabalhar por projetos, né? Ainda mais se você tem uma qualificação boa, você consegue emprego com muita facilidade, então você consegue um projeto ali, faz, fica 6 meses trabalhando, entrega o que você tem que fazer e já era, mano. Depois você vai curtir, né? Porque tem esse fato também, tá? Os trabalhos que eu trabalhei, assim, que eram temporários, eles pagavam mais do que o trabalho de ano inteiro. Então, é aquela coisa, você trabalhava às vezes 3 meses ali, você ganhava por 5, 6 meses de trabalhar presencial num trabalho que era de ano inteiro. Então, por que você vai trabalhar o ano inteiro se você pode trabalhar de repente 3, 4, 5, 6 meses e fazer o dinheiro do ano inteiro? E aí você trabalha 6 meses e fica 6 meses aproveitando a vida, né? Isso num cenário ruim ainda, onde você trabalha presencial. Agora imagine que se você pode trabalhar remotamente e fazer em 6 meses o dinheiro de um ano. Você pode trabalhar um ano e em um ano você faz dinheiro de dois, tá certo? Tem tudo isso, né? São possibilidades e planejamentos e formas que a gente tem de fazer a coisa de um jeito diferente. Para quê? Para não ter que voltar para aquela realidade maldita de ter que trabalhar todos os dias, tá certo? Presencialmente, ter que acordar muito cedo, sair de casa, tá escuro e chegar de noite, não aproveitar o sol, porque você passa a sua vida vendendo seus dias trancado em empresas, tá certo? Então, que isso seja aí um amadurecimento, né, legal pra gente aí, como humanidade mesmo, né, porque é aquela história, né, o trabalho remoto ele já poderia ser executado remotamente. Eu trabalhei alguns dias remotamente lá em 2006, no primeiro ano que eu trabalhei, tá certo? Trabalhei uns dias de casa. Tecnologia para isso já é velha. O único problema é cultural, né? Principalmente das empresas, que as empresas ficam com essa cabeça dura de querer que as pessoas vão trabalhar lá no escritório, tá certo? Então, se você passa a ter um movimento das pessoas de fato se demitindo para não ter que viver aquilo, a empresa vai ter mais ausência de mão de obra, ela vai perder competitividade, ela pode migrar, e as empresas que adotam trabalho remoto, elas vão ter a vantagem natural, né? Porque imagina que você tem duas propostas de emprego, uma para trabalhar presencial e a outra para trabalhar de casa. Porra, eu mesmo já tive nesse cenário, né? Eu ganhava, nesse trabalho que eu fiquei 4 meses, eu ganhava um valor. A empresa que era para trabalhar de casa, na época, me ofereceu a metade. Eu não pensei duas vezes para sair de lá, né? Do trabalho presencial, tá certo? É óbvio que agora, durante a pandemia, tem outras oportunidades, outros projetos, outras coisas, a coisa muda. Mudou de figura, né? Mas ainda é um cenário propício a que você. Eu não. Se me oferecesse o dobro do que eu ganho hoje para ir trabalhar presencial, eu não iria. Eu não iria nem por 10 vezes mais, eu não iria trabalhar presencialmente de maneira nenhuma. É aquilo que eu falo, né? Eu só voltaria mesmo para o trabalho presencial se eu estiver passando fome, passando necessidade, porque fora disso, eu prefiro diminuir o meu padrão de vida do que
voltar para aquela vida de trocar 5 dias por 2, né? De ficar 5 dias lá trabalhando cansado para ter 2 dias para aproveitar a vida, que é o final de semana, né? O detalhe é que a gente nem consegue aproveitar esses 2 dias, porque os 5 dias de trabalho ali presencial, com transporte, indo até lá, aquele estresse de ficar o dia inteiro sendo observado num local restrito, num escritório, né? Aquilo é tão grande que acaba que consome pelo menos um dos dias de folga. Então você troca 6 dias por um. Porra, que troca é essa? Uma troca muito burra, né? Uma troca que não vale a pena. Então no trabalho remoto a gente consegue equilibrar tudo, né? Eu trabalho, frequentemente eu trabalho aos sábados, domingos, feriados, e eu me sinto muito menos cansado do que no trabalho presencial, tá certo? Por quê? Porque você não vai trabalhar, você trabalha 7 dias por semana, mas você acaba trabalhando e se cansando menos do que trabalhar só 5 dias presencial, né? Porque realmente é uma vida assim. Vida de gado, trabalho.